Bom dia, tudo bem? Paz do Senhor, mais um dia que Deus nos dá o privilégio de começarmos, podermos batalharmos juntos, cada um na sua história, cada um no seu contexto, só que nesses dias estamos em um contexto bem semelhante, dias difíceis, que as notícias não são boas e nada melhor do que nós anunciarmos as boas novas. Nenhum contexto onde as notícias não são boas, as boas novas de Cristo continuam sendo o bálsamo, o remédio para a nossa alma, para nos ajudar a caminhar, nos ajudar a viver a vida que Deus tem nos dado e compreender, termos a visão clara dos propósitos de Deus na nossa vida. Então você que já entregou a sua vida para Cristo, já decidiu caminhar com Ele, e todos nós que assim já decidimos ou fizemos, temos um propósito de buscar agradar ao nosso Senhor. E nesta manhã eu tenho meditado, quero compartilhar um devocional, uma reflexão em cima de afirmações e palavras pronunciadas por Jesus Cristo. Ele é o nosso mestre. E eu fui levado ao Evangelho de João, capítulo de número 1, quando ele começa a chamar os seus discípulos. E ele vai chamando, vai encontrando homens simples, comuns, e vai chamando para se tornar os seus discípulos. E entre eles, ele chama Filipe. E Filipe, então, recebe esse chamado e decide seguir a Jesus. Ele passa a ser um discípulo, um seguidor de Jesus. E ele encontra Natanael. E este encontro ele é interessante, ele diz muito sobre nós também que decidimos. Quando recebemos a Cristo, passamos a seguir a Cristo, queremos levar Jesus às demais pessoas. Entendemos que as pessoas precisam de Cristo em suas vidas. E então ele chama Natanael e leva ele até Cristo. Só que quando há este encontro, somos surpreendidos por Jesus Cristo. Não somos, mas Filipe foi surpreendido por Jesus. Porque quando ele apresenta Natanael, leva Natanael até Cristo, Jesus ele faz uma afirmação tremenda. Ele diz a Filipe: eis aí, aponta Natanael e diz: eis aí, um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Olha que paradigma, olha como que Jesus ele quebra o paradigma que nós às vezes criamos de preconceito para com as pessoas, de segregação, de divisão, de diminuir as pessoas porque às vezes elas não têm uma revelação de Cristo. Filipe ele estava caminhando com Cristo. Natanael ainda não o conhecia, só o conhecia das Escrituras, porque ele era um israelita, do anúncio de que viria o Cristo. Mas mesmo Natanael sem a experiência de caminhar com o Mestre, ele extrai do Mestre um elogio tamanho. Jesus, ele nos mostra o valor que as pessoas têm. Independente do conhecimento, do seu segmento religioso, o que agrada ao coração de Deus, o que Jesus ele é capaz de ver as virtudes das pessoas. Nesses dias difíceis, de pandemia, dificuldade, nós temos visto exemplos disso. As pessoas, muitas, manifestando
virtudes que agradam o coração de Deus. Quando Jesus diz isso sobre Natanael, é um verdadeiro israelita em quem não há dolo. A palavra dolo quer dizer, no seu original ali, que dolo é aquele que atrai com engano, astúcia, malícia. Ou seja, o que agrada a Deus é um coração, uma pessoa que tem essas virtudes do bem, virtudes que agradam a Deus. Isso é louvável diante de Deus, isso não passa despercebido aos olhos de Deus. E Jesus olha para Natanael e olha para os dois e diz a respeito de Natanael, diz: esse é um verdadeiro israelita, que não é malicioso, que não tem astúcia, que ele não atrai as pessoas por engano, não é engano, é uma pessoa do bem, uma pessoa sincera, é uma pessoa verdadeira, e isso é louvável diante de Deus. Todos precisam da luz que ilumina todo homem, Jesus Cristo. Mas a história, nós vamos ver que a história de Natanael com Cristo não começou quando anunciaram Jesus ou quando ele esteve diante de Jesus, mas já na construção da sua vida e nas virtudes que agradam a Deus. Os olhos de Deus estão sobre toda a terra, para contemplar o justo, contemplar aquele que não se rende ao mal, mas se dispõe a fazer o bem. Por isso, nesta manhã, que você possa se inspirar ao Mestre, a ampliar a sua visão e contemplação de cada pessoa e conseguir ver as virtudes, reconhecer as virtudes que existem no ser humano, ainda que ele seja pecador, destituído da glória de Deus. Há aqueles que agradam a Deus com sua vida e com as suas atitudes, independente do credo, independente da revelação que ele tenha recebido. E Jesus, então, ele mostra aqui, como é o ditado, né? Filipe estava indo com a farinha e Jesus já vem com o bolo completo. E Natanael fica surpreendido e fala assim, como você diz isso? Você me conhece? E Jesus diz: eu te vi lá embaixo da figueira. Jesus ministra o coração de Natanael, que conhece a história dele, que conhece o coração dele, antes mesmo dele conhecer o próprio Cristo. No tanque de Betesda, um homem que estava enfermo há 38 anos, desculpem, ele é curado, e muitos vão questionando ele: quem te curou? Falou: eu não sei. Mais à frente, Jesus encontra este homem que havia sido curado e disse para ele: olha, você foi curado, você está bem, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Este homem no tanque de Betesda foi curado, foi alcançado pela graça de Deus, foi ministrado por Jesus sem mesmo o conhecer, porque foi questionado a sua cura, foi questionado porque ele estava carregando o seu leito no sábado, e perguntaram para ele: não sei, eu só sei que ele me curou. E mais à frente ele recebe a revelação. O evangelho, ele é muito amplo. Ele não começa na vida da pessoa quando às vezes ela confessa a Cristo. Deus está agindo, Deus age em todo o tempo na sua criação, no que criou. Não podemos minimizar o agir de Deus na nossa finita compreensão do aqui e do agora. Mas Jesus nos ensina aqui que atitudes de Natanael, sua vida, sua conduta aqui, antes de ter um encontro com o Mestre, já era motivo de louvor a
Deus e de satisfação de Deus na vida dele. Por isso, meu querido, abra o seu entendimento, abra através de Jesus Cristo a compreensão da amplitude do Evangelho e do agir de Deus. Não menospreze, não crie barreiras, mas deixe apenas o fluir do Evangelho, aonde o Evangelho exalta as virtudes, a bondade, o amor, a gratidão, a retidão, aonde as pessoas que abandonam o caminho mau, que desejam o caminho do bem, pessoas que não há dolo, não há malícia, não há astúcia, isso é agradável diante dos olhos de Deus. Um dia conversando com um amado irmão, às vezes refletindo sobre as dificuldades, sobre a maldade das pessoas, sobre o mundo, e este irmão já mais experiente disse um dia para mim: há muito mais pessoas fazendo o bem do que o mal. E isso é verdade. Isso está em sintonia com a visão de Jesus. Filipe, vamos, talvez naquela ânsia, vou levar você ao Cristo, ao Mestre, do que os profetas falou, você... E quando chega diante, esta pessoa é louvada por Jesus. A sua vida, a sua conduta, não que ele não era um pecador, mas ele tinha um coração quebrantado diante de Deus. Que Deus nos abençoe nesta manhã e que possamos exaltar as virtudes, reconhecer as virtudes de Deus, aonde quer que estejamos, em todo momento de nossa vida e nas mais variadas circunstâncias, complexas, vidas, histórias, nada passa despercebido aos olhos de Deus. Natanael fica espantado e diz: Deus meu, Senhor meu, Mestre. E assim, Jesus é adorado por Natanael. Deus abençoe, que esta manhã você possa vivenciar as virtudes que agradam a Deus e conseguir ter os seus olhos abertos e ver essas virtudes também nas pessoas que você menos espera, porque Deus age constantemente em tudo e em todos. Deus abençoe.